Bom dia, pessoal. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Estudo de hoje, entre a terra e o mar. Vamos entender o que Deus quer nos mostrar, amém? Muito bom. Entre a terra e o mar. Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso que Ele nos deu. Hoje, aqui para os países de fora, no meu país, aqui no Brasil, na capital de São Paulo, onde estou, é dia do trabalho, tá? Então, hoje é um feriado, tá bom? São exatamente 5 para as 8 da manhã. E nós vamos dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus, Nações, parte 2, tá bom? Terra, entre a terra e o mar. Vamos orar, agradecer o Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos deu, amém? Vamos lá. Grandioso Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente pela tua bondade e misericórdia, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos feito e continua nos fazendo. Derrama o Espírito Santo sobre mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, escutando as tuas santas palavras. Traga paz para cada um, nos fortalece pela tua misericórdia e bondade. Muito obrigado, Senhor, pela tua paciência conosco. Nos ajuda, com o poder do Espírito Santo neste momento, a entender as tuas santas palavras. Em nome de Jesus Cristo te agradecemos. Amém. Muito bem. Entre a terra e o mar. Nós vamos estudar em Apocalipse capítulo 12, versículo 3 a 6 aí. Né? Vamos ver aqui. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse capítulo 12. Está escrito assim, tá? Vi-se grande sinal no céu, ao saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que se achava grávida, gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vi-se também o outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Muito bem. Esse verso aqui mostra para nós, vamos ler o verso 4 para nós entender melhor. Ó, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou por terra o dragão, e se deteve de frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de ranger todas as nações com cedro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Vamos entender tudo isso, né? Queridos, aqui, né, o verso 4, que está falando aqui, esse verso 4 está falando de Satanás, tá? Quando foi expulso do céu e trouxe com ele uma terça parte dos seus anjos. O verso 4. Tá? Agora, já o verso 5 aí, que nós lemos, fala do nascimento de Jesus na terra. Tá? Ele nasceu, viveu 33 anos aqui, morreu na cruz sem pecado. Morreu pelos nossos pecados. Ressuscitou no dia das primícias, dia 16 de Nisan, né? No ano 31, subiu ao céu e foi para o trono de Deus, como fala aí, né? Mas, queridos, né? Nesse verso 5 aqui, ele fala assim, ó. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que ele há de ranger todas as nações com cedro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono, né? Queridos, Jesus foi arrebatado para o seu trono, mas a igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Senhor, representada aqui pela mulher nas profecias se representa a igreja ficou na terra. Jesus foi para o céu, mas a igreja foi na terra. E Satanás começou a perseguir a igreja de Jesus.
como está escrito aqui. O verso 6, né, é a mesma profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. O verso 6, olha o que está escrito. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Agora, literais, né? É a mesma profecia de Daniel 7:25, daqueles 1260 anos proféticos, tá? Que começou ali no ano 538, que nem eu falei para vocês no outro estudo, e foi até o ano 1798, o período da perseguição da Igreja de Deus. Queridos, esse dragão que é Satanás, porque em Apocalipse capítulo 12, versículo 9, Deus dá 4 nomes para ele. Um desses é dragão. Esse dragão que é Satanás, ele foi expulso do céu, porque se rebelou contra Deus. O capítulo 12, versículo 7, mostra como aconteceu essa rebelião, essa guerra no céu. Capítulo 12, versículo 7, está escrito assim, ó. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar deles. Foi expulso o grande dragão, primeiro nome dele, a antiga serpente, segundo nome dele, que se chama Diabo, terceiro nome dele, Satanás, o sedutor do mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. E você entendeu aqui? Tudo que Deus está falando para nós aqui, mostrando para nós? Meu amado, a mesma profecia de Daniel 7:25, proferirá palavras como do Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos serão entregues na mão por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Tempos proféticos, 1260 anos de perseguição contra o povo de Deus. Satanás fez isso. Agora aqui está falando de dias, queridos. Olha só, de dias, né? Que nem nós lemos aqui. Então, é diferente, né? Aqui fala assim, né? A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. Dias proféticos. Agora, foi dia profético, agora dias literais. Estamos no tempo do fim. Estamos indo para o tempo do fim. Apocalipse capítulo 12, versículo 6. Queridos, esse dragão, que é Satanás, foi expulso do céu. Nós sabemos disso, né? Se rebelou contra Deus. Mostra o que aconteceu essa rebelião. Aqui, ele foi jogado para a terra que era sem forma e vazia. A terra era um abismo, lembra? Lá em Gênesis. Mas Jesus esmagou a cabeça da serpente, porque ele não pecou. O verso 10 fala isso daí, né? O verso 10 deixa bem claro aqui, ó, tá? Então ouvi grande voz do céu, né? Apocalipse capítulo 12, ouvi uma voz grande do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusava de dia e de noite, diante do nosso Deus. Viu? Então agora aqui está bem claro, né? Aqui está a proclamação do louvor no céu. O capítulo 10 é uma proclamação do louvor no céu. Isso ocorreu quando Jesus Cristo morreu na cruz também, sem pecado, né? Derrubando Satanás, né? Como representante da família humana. Satanás era o representante da família humana. Quando tinha os concílios no céu, era ele que se aprontava lá. Tá? Então, meu irmão, Satanás era o representante da família humana
ele, Satanás, representava a família antes de Jesus morrer na cruz. Ele fazia isso antes de Jesus morrer na cruz, tá? Quando tinha os concílios no céu, como a Bíblia mesmo fala, era ele que ia lá, né? Mas Cristo reconquistou esse direito, meu irmão. Cristo resgatou a família humana morrendo na cruz, tá? E ele é o nosso representante hoje. Não é mais Satanás. Satanás não tem o direito mais de ir no céu. Aqui é o lugar dele na terra. E é aqui que vai ser um abismo de novo durante 1000 anos. E é aqui que ele vai ficar preso durante 1000 anos. Até Jesus voltar e dar um acabo nele de uma vez. Nos seus anjos. Você entende? É assim que as profecias nos mostram. É assim que as profecias nos mostram e é assim que vai acontecer. Porque Deus falou para mim no livro de Malaquias 3,6, João, eu sou o Senhor teu Deus e eu não mudo. Amém. Deus vai acabar com o mal de uma vez. Queridos, Jesus que responde por você e por mim hoje. O verso 11, o povo ficou na terra e Jesus foi para o céu. O verso 11 deixa bem claro aqui, ó. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e o mesmo em face de morte. Não amaram a própria vida. Tá vendo? Não amaram a própria vida? O povo ficou na terra, Jesus foi para o céu, diz que vencemos pelo sangue do Cordeiro, né? Vencemos pelo sangue do Cordeiro, Jesus é o vitorioso e seu povo também. Se Jesus venceu, o povo dele também venceu. Você não vive sob o domínio do pecado. Viu, meu querido irmão? Você hoje não vive pelo domínio do pecado, tá? Você vive pelo domínio do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor da sua vida, da minha vida também. Ele nos batiza com o poder do Espírito Santo. Você entendeu? Deu para você entender? Você não é dominado pelo pecado. Hoje quem comanda é Jesus e nos batiza com o poder do Espírito Santo. O verso 12, aqui Satanás, né, uma vez que foi expulso do céu, e depois como aqui representante da família humana, agora ele nunca mais teria acesso ao céu. O dragão, né, sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso que ele está irado. O verso 12 fala assim, ó. Por isso, festejai os céus, e vós os que neles habita, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, né? Aí. Então, Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Já o verso 13 aí, veja que o dragão perseguiu a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E por quanto tempo? Por 1260 anos. Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Vamos ver aqui o verso 13. Ó, de Apocalipse 14. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, ou seja, a igreja, que dera à luz ao filho varão. E foram dados à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você percebeu? Tempo e metade de um tempo. Assim como está na expressão que está lá em Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar a lei de Deus, né? Fala lá, né? Aí fala bem assim, procurará, né? Apocalipse capítulo 7, né? Vamos ver aqui. Apocalipse não, Daniel, né? Daniel capítulo 7. Vamos tirar a prova, né? Lendo aqui, Daniel. Tá bom?
Pois nós voltamos em Apocalipse aí, né? Já estou aqui em Daniel, né? Olha só, né? Daniel 7, 25. Ó, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Pode voltar lá em Apocalipse, capítulo 12. Tá? Então, tá bem claro, né, queridos? A profecia é bem clara, né? Nos mostrando tudo, né? Dessa perseguição aqui de Satanás. O verso 15 aqui, de Apocalipse capítulo 12, aqui fala que a serpente lançou água, né, como um rio, para ser arrebatado. Lembre-se que água, nas profecias, são povos, nações e línguas. Veja que Satanás usou povos, nações inteiras, como Alemanha, Inglaterra, Itália, França e por aí afora. Povos se levantaram contra o povo de Deus. Olha só o versículo 15 de Apocalipse 14. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Água significa povos, nações, multidões e línguas. Certo? Né? Nós podemos ver isso. Né? Então, nós podemos ver isso claramente. Né? Apocalipse 17, versículo 15. Fala assim, ó, o capítulo 1. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, Apocalipse capítulo 17, verso 1, dizendo, vem te mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentado sobre muitas águas. O verso 15 aqui de Apocalipse capítulo 17 fala o que é águas nas profecias. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Bem claro, né, as profecias para nós, né, irmãos? Não tem como questionar isso. Não tem como falar ao contrário disso daqui, né? Aqui fala que a serpente lançou água como um rio para ser arrebatada. Lembre-se que água são povos, nações e multidões de línguas. Quando os peregrinos vieram da Europa, né? Eles estavam fugindo de uma perseguição. Que perseguição era quando os peregrinos fugiram da Europa? Uma perseguição religiosa, queridos, que oprimia eles. Em 1620, no ano 1620, né? Quando um navio Mayflower veio para os Estados Unidos, e eles desembarcaram ali em Massachusetts, né? Na Nova Inglaterra, eles vieram buscando uma terra livre, sem rei, sem papa, que perseguia na época. O povo de Deus. Qual era o povo de Deus? Apocalipse capítulo 17, versículo 12, versículo 17, Apocalipse capítulo 12, versículo 17, nós vamos ver. Qual é esse povo de Deus? Tá? Então, meus queridos, mas aqui diz que a terra, né, ajudou a mulher. Tá? Vamos continuar lendo aqui, né? Capítulo 15, fala assim, capítulo 16, né? Fala que o rio, que eram povos que seguia o povo de Deus, e o versículo 16 de Apocalipse capítulo 12 fala assim, a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Você está vendo? A terra ajudou a mulher, tá? Perceba, né? Agora, ajudou como? Como que a terra ia ajudar a mulher? Né? A terra aqui é o continente americano, onde os filhos de Deus e filhas de Deus vieram, fugindo dessa perseguição religiosa, buscando refúgio. Você está entendendo? Por isso que fala a terra. Ajudou a mulher. A terra representa uma região, né, não povoada, tá?
Se a água simbolizava povos, nações e multidões, né, povoada, se era uma terra povoada de nações, multidões e línguas, né, a terra é o oposto. A terra aqui é o oposto de água. Representa uma região não povoada, para onde o povo de Deus fugiu. E é por isso que fala que a terra ajudou a mulher. Ou seja, a igreja, né? Mulher é a igreja. A terra ajudou a igreja, para onde eles correram. O verso 16, veja que a terra ajudou o povo de Deus. Os Estados Unidos surgiu como uma nação livre, sem rei e sem papa. Você quer ver? Ó? Verso 16 fala assim: e a terra, porém, socorreu a mulher, a terra abriu a boca, engoliu o rio que o dragão arrojou de sua boca. Tá? Ajudou. Já o verso 17, veja só, que o dragão, novamente agora, no tempo do fim, nós estamos falando do tempo do fim. Novamente, o dragão agora no tempo do fim, fez isso no passado e agora novamente no tempo do fim. Agora vai se irar contra esse remanescente fiel de Deus. Qual é os remanescentes fiel de Deus? Qual é o povo de Deus aqui na Bíblia? O verso 17 de Apocalipse capítulo 12 fala: irou-se o dragão contra a mulher, contra a igreja, e foi pelejar com o restante de suas descendências. Quais? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, queridos. A igreja fiel e verdadeira de Deus é aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. A Bíblia é clara, queridos. As profecias é dinâmica. Elas avançam para frente. Tá? Veja que o dragão novamente, agora no tempo do fim, ia investir contra a igreja de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus. Lembre-se, dentro dos mandamentos de Deus tem um sábado, que é o quarto mandamento. É um dia de memoriação que Deus fez toda a terra e todo o céu, todo o universo, queridos. Inclusive fez você e eu. Tá? É um dia de comemoração. Para nós nunca mais esquecer que existe um Deus, que é o Criador do céu e da terra. Tá? Vai ser perseguido novamente. A história, na verdade, vai se repetir, queridos, o que aconteceu no passado. Hoje estão colocando um domingo no lugar do sábado. E várias lojas, vários comércios já fecham dia de domingo. No sábado é em vento e popa. Ninguém quer saber de Deus, o Criador do céu e da terra. Está tudo indo atrás da besta. Do dragão, queridos. Mas nós vamos ser apoiados, né, libertados, sustentados, né, protegidos pelo nosso Pai Celestial, né, nosso querido Jesus também. Né? Você faz parte desse povo? Sim ou não? Se você faz parte, que assim seja, queridos. Tá? Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e sobre mim e todos nós. As profecias é bem clara, né? Que maravilha as profecias, né? Como dá gosto de estudar as profecias, né? Entre a terra e o mar, nós vimos. Próximo estudo, para terminar essa semana, vai ser amanhã de manhã. Profetize de novo. Então Deus está falando aqui, ó. Profetize de novo. Tá? Aqui está o DNA, né? Para essa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Nós vamos ver. Amém? Amanhã. Fique com a paz. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal. Tá bom? Que Deus tome conta de você onde você estiver. Valeu, queridos. E até amanhã. Tomar uma água. Água é vida.
né? Onde não tem água, não tem vida, né? Fique com a paz. Compartilha aí. Se inscreve no canal aí. Dá um joinha aí. Que é para todo mundo ficar conhecendo a palavra de Deus como deve ser conhecida. Tchau, pessoal. Até amanhã.